Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou te ensinar uma receita super especial. Eu a criei de presente para você em agradecimento por você acompanhar o meu trabalho e por termos atingido os 10 mil primeiros inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você goste dessa receita. Vai ser um bolo Red Velvet, sem glúten e sem leite, super macio, fofinho, extremamente saboroso. Eu vou recheá-lo com um brigadeiro de chocolate sem leite, mas você poderá utilizar o recheio da sua preferência. Vamos lá então que vou te ensinar essa receita agora. Então, para começar a preparação, eu vou utilizar aqui o método por adição, ou método direto, né? No qual eu vou misturar os ingredientes secos aos ingredientes líquidos. Então, eu vou começar peneirando os meus ingredientes secos em um bowl. Eu vou peneirar porque quando eu faço um bolo à mão, podem ficar gruminhos de farinhas e do cacau que nós vamos adicionar na massa. Então, por isso que eu tenho que peneirar para dar mais leveza e maciez a essa massa, tudo bem? Então, vamos começar. Aqui eu tenho farinha de arroz branca e farinha de trigo sarraceno. São duas farinhas de estrutura e eu vou complementar com o trigo sarraceno para agregar mais liga, maciez, proteínas e fibras à minha massa. Se você não a tiver, poderá substituir por farinha de aveia, farinha de grão de bico ou farinha de feijão branco, que são farinhas também ricas em proteínas e fibras, tudo bem? Então vamos adicionar aqui. Aqui eu tenho polvilho doce e amido de milho. O polvilho doce vai agregar, além de liga, também um pouquinho de maciez e o amido de milho vai agregar maciez e leveza. Você poderá substituir o amido de milho por fécula de batata e o polvilho doce por araruta, tudo bem? Então vamos adicionar aqui. Vou peneirar esses ingredientes. Olha só, tá vendo que ficam os gruminhos? Então eu descarto para não interferir na qualidade da massa. O bolo Red Velvet, ele surgiu porque foi através de uma interação entre o cacau em pó e um ácido, no caso foi o vinagre de maçã. Ele ficou com um tom avermelhado e por isso ele ganhou esse nome de Red Velvet, além de ficar com um aspecto aveludado na massa. Então, para nós conseguirmos esse mesmo aspecto no nosso bolo sem glúten, eu vou utilizar cacau em pó, que além de sabor, ele vai ajudar na cor desse bolo. Então, eu vou peneirar também, porque o cacau em pó ele forma os gruminhos. Junto ao cacau em pó, para eu ter uma coloração mais avermelhada e esse aspecto aveludado, eu vou adicionar um corante em gel vermelho e o vinagre de maçã. Então esses três ingredientes vão interagir e vão agregar uma coloração mais bonita ao meu Red Velvet, além do bicarbonato de sódio que eu vou adicionar ao final. Então aqui eu tenho o cacau em pó e eu vou adicionar também a goma xantana. Vou peneirar. Aqui no cacau, olha só de gruminhos que ficam na peneira. Eu vou passar a espátula, porque é desperdício, né, a gente jogar tudo fora. Então, você passa a espátula até dissolver bem. Agora, eu vou misturar esses ingredientes secos. E vou reservá-los. Em outro bowl, eu vou adicionar os ingredientes líquidos. Vou começar colocando os ovos. Com o açúcar demerara. Misturar. Agora eu vou adicionar a essência de baunilha, que vai ajudar no sabor da massa. O óleo vegetal.
e já vou acrescentar o meu corante em gel. Eu tô utilizando o da marca Iceberg, é o vermelho Natal. Então essa massa ela vai ficar com um tom de vermelho mais escuro. Se você quiser um vermelho mais aberto, você pode utilizar o vermelho morango também, na mesma quantidade, tá? Vou adicionar também o vinagre de maçã. Vou lavar aqui a colher. Lembrando que a cor que fica a sua massa crua, ela é intensificada quando é assada. Então, esse vermelho, ele não vai ficar tão aberto, tá? Ele vai ficar um vermelho mais fechado, porque o calor vai fazer com que essa massa fique mais escura. E aqui eu tô fazendo a metade da receita, só que eu vou deixar os ingredientes aqui no vídeo inteiros, tá? Para uma receita inteira. Quando você for utilizar a receita inteira, eu vou te falar o tamanho da forma que você vai ter que fazer, tudo bem? Então aqui vamos continuar a preparação. Olha só, que cor bonita, tá vendo? Então agora eu vou alternar entre o leite de coco e os meus ingredientes secos. Eu indico que você utilize o leite de coco, mas se você fizer o caseiro, você faça ele mais concentrado. E se você comprar, procure comprar um mais cremoso no supermercado, porque eu preciso agregar mais maciez, um aspecto aveludado à minha massa. Então, mais gordura no leite de coco vai me trazer mais maciez na massa, tudo bem? Então, eu vou adicionar aqui uma parte. E uma parte dos secos. Se você quiser, você pode fazer esse bolo na batedeira, tudo bem? Olha, só com a adição do cacau, a minha massa já tá ficando com o vermelho mais fechado, tá vendo? Então eu vou adicionar o restante do leite de coco. E o restante dos ingredientes secos. Ó, ela é uma massa mais consistente, tá vendo? Não escorre do meu fouet, mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio, que vai ajudar na intensificação da cor desse bolo Red Velvet, e o fermento químico. Então eu vou adicionar aqui. Olha só a nossa massa, já tá com um tom de vermelho mais fechado. Ela fica bem consistente, tá vendo? Mas não se preocupe, porque essa liga toda que foi dada pela goma xantana, no forno vai deixar seu bolo super macio. Então aqui eu tenho duas formas de 15 centímetros de diâmetro por 3 de altura. Eu untei somente o fundo e coloquei um papel manteiga nela. Então, se você quiser fazer a receita inteira, você vai utilizar ou uma forma só de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, ou 3 formas de 18 centímetros de diâmetro por 3 de altura, caso você queira fazer as 3 camadas separadas, tudo bem? Se você fizer numa forma única, você vai ter que cortar as camadas. Então aqui vamos colocar, vou dividir a massa aqui.
Vou ajeitar ela aqui na forma. Se você quiser, você pode pesar também a quantidade de massa que você vai colocar na forma para ficar mais padronizado, tá? Vou fazer no olho mesmo. Pronto, olha só. Massa bem linda. E agora, tem mais um segredo aqui pro bolo Red Velvet. Quando você assa um bolo Red Velvet, que tem essa coloração avermelhada, você precisa reduzir a temperatura do seu forno. Então, por exemplo, em um bolo comum, você usa o seu forno a 180 graus. Para um bolo Red Velvet, você vai pré-aquecer o seu forno a 160 graus. De 20 a 30 graus a menos do que os bolos comuns, tudo bem? Se você colocar o bolo Red Velvet para assar em um forno muito quente, ele vai ficar com as laterais e o fundo marrom. Ele não vai ficar vermelhinho, tudo bem? Então, para a gente manter essa característica dele, você tem que colocar em um forno pré-aquecido uma temperatura mais baixa. Então agora eu vou levar para assar por aproximadamente 30 minutos. Bom, nosso bolo já assou, olha só como ele ficou lindo, bem vermelhinho, super macio, olha só. Tá vendo que ele ficou vermelhinho em toda a lateral, no fundo também. Então, você precisa assar numa temperatura mais baixa para que ele não fique marrom na lateral e no fundo, tudo bem? O meu bolo, ele assou quase 40 minutos, 38 mais ou menos minutos eu tirei ele do forno, tudo bem? Então, agora eu vou cortar o topo do bolo para nivelar e depois eu vou rechear pra gente finalizar o nosso bolo, tudo bem? Então, eu vou cortar utilizando uma faca de serra mesmo, você pode utilizar um nivelador de bolo se você preferir, somente para nivelar aqui. Aqui no final você segura um pouquinho a bordinha para que não estrague o bolo, tá? Olha que lindo. Olha só, super macio, fofinho, delicioso. Agora eu vou encostar um no outro aqui para eu nivelar o segundo da mesma altura. Prontinho, olha só. Muito fofinho, você vai adorar essa massa, fica maravilhosa. Com o restante da massa, você pode fazer bolinho de pote, se você quiser. Ou então, se você fizer uma massa na forma inteira, né, na forma grande, aí você vai usar para fazer as outras camadas. Então aqui, eu vou utilizar uma bailarina, mas você não precisa de uma bailarina para rechear, se você não tiver. Eu gosto porque facilita na hora de aplicar o recheio e a cobertura. Então, eu vou colocar aqui a bailarina. Aqui eu tenho um cake board de papelão, mas você pode utilizar um de isopor ou então num prato mesmo, se você quiser. Para rechear, eu vou utilizar o brigadeiro de chocolate vegetal. Olha só, feito com leite de coco. Já tem a receita aqui no canal, eu já te ensinei a fazer. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo para você assistir, tudo bem? Aqui eu deixei 6 horas na geladeira depois que eu preparei para que ele fique nessa consistência, tá vendo? Que ele fica bem firme. Então você precisa deixar ele ficar bem gelado para poder rechear o seu bolo, senão ele vai ficar muito mole. Então aqui eu vou colocar esse brigadeiro em um saco de confeitar para facilitar na hora de espalhar esse recheio. Para facilitar aqui na hora de colocar o saco de confeitar, para você não melecar as bordas do saco, você pode colocar o seu saco dentro de uma caneca ou de um copo alto para você colocar o brigadeiro somente no centro e não melecar as laterais, que é onde você vai manusear, tudo bem? Pronto, olha só. Eu vou utilizar o bico perlê da Wilton, que é o redondinho, é o 1A, tá bom? Vou deixar aqui reservado. Vou pegar um pouquinho desse brigadeiro para eu colar o meu bolo no cake board. Então, eu vou colocar aqui no centro, um pouquinho, só para grudar mesmo o bolo e ele não ficar escorregando. Se você quiser, você pode utilizar uma calda para molhar esse bolo, tá? Mas eu não vou utilizar porque ele tá muito fofinho, muito macio. E também,
você pode deixar esse bolo na geladeira por 2 horas para que ele fique mais firme e seja mais fácil de você confeitar ele, tá? Eu não coloquei na geladeira, eu deixei somente ele esfriar aqui fora mesmo em temperatura ambiente. Então você pode perceber que a massa, ela é bem maciazinha. Então se você preferir, se você estiver fazendo um bolo inteiro, maior, você pode deixar na geladeira a massa por 2 horas para que ela fique mais firme e seja mais fácil de você trabalhar com ela, tá? Então só dá uma apertadinha aqui para que ela cole e vamos passar o recheio. Ó, a facilidade da bailarina é que você pode girá-la enquanto você espalha o recheio. Se você quiser, tiver dificuldade para espalhar esse recheio, porque ele tá bem consistente, tá vendo? Você pode dar uma leve aquecidinha no micro-ondas, mas não aqueça muito, porque senão vai liberar o óleo de coco que tá presente nele e o seu recheio vai ficar muito mole. Então aqueça só uns 10 segundos no máximo. Mas eu prefiro ter um pouquinho de dificuldade para espalhar, mas espalhar o recheio mais firme. Olha só, que delícia. Você pode passar até na lateral, se você quiser, para que saia um pouquinho quando você colocar a segunda camada, para ele sair um pouquinho do bolo. Vai ficar bem bonito. Como é o naked cake, então, eu vou deixar um pouquinho bem rente à lateral o brigadeiro para ele ficar mais bonito. Vou colocar a segunda camada com o fundo para cima para ficar retinho. Olha só. Que delícia. Agora você pode vir com a espátula e somente ajeitar aqui a lateral, ó, do recheio, só para ficar rente o bolo. Por isso que é importante, se você quiser deixá-lo assim, que você coloque o recheio até a bordinha da camada, tudo bem? Olha que lindo. Agora, eu vou finalizar o bolo aqui pra colocar as decorações. Pronto, agora que eu já espalhei aqui em cima, eu vou com a espátula, bem de leve, só pra assentar e alisar esse recheio. Olha só, que gracinha. Agora, vamos colocar umas estrelinhas coloridas, né? Porque esse bolo é de celebração, então vamos ter que colori-lo, né? Olha só. Aí a decoração fica ao seu critério, tá? Você pode fazer do jeito que você achar mais bonito. Marshmallows. E aqui está o nosso bolo. Olha que coisa mais linda. Então agora eu vou cortar para você ver como ficou a massa por dentro com o recheio. Olha só. Que coisa maravilhosa esse bolo! Que tal você fazer esse bolo em casa e me contar aqui nos comentários o que você achou dessa massa com esse recheio, essa combinação perfeita, que pra mim é perfeita, né? Aí o recheio você vai colocar o da sua preferência e vai me contar qual você gostou mais, que tal? Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça em casa e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença, um beijo!